ele é bom de dar nome, o Trump, isso é inegável. Big, Beautiful Bill é a grande peça orçamentária de Donald Trump. Está encontrando dificuldades no Congresso americano, especialmente no Senado, passou lá pela Câmara. Os parlamentares tentam acelerar as votações antes do prazo que o próprio Trump instituiu, de 4 de julho. Aí começam as grandes férias lá. Confira. Depois de um fim de semana com atrasos de negociações, os parlamentares passaram toda a segunda-feira em votações sobre emendas à peça orçamentária. Os republicanos promoveram novas mudanças nas medidas fiscais, enquanto os democratas aproveitaram para apertar pontos fracos no pacote e discordâncias entre o partido de Trump. O projeto amplia isenções fiscais, incluindo para os mais ricos, e aumenta o orçamento para defesa e deportações, enquanto corta gastos do seguro de saúde americano, Medicaid, e em energia verde. Cálculos do Escritório de Orçamento do Congresso apontam que a proposta aumentaria a dívida americana em 3 trilhões de dólares em 10 anos. Os republicanos, por sua vez, prevêem que os custos sejam menores. O texto também adiciona 5 trilhões de dólares no teto da dívida. No Senado, o projeto passa com uma maioria simples, que são os votos de 51 senadores. Depois, a Big Beautiful Bill precisaria voltar à Câmara antes de ser assinada por Trump. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, disse que os republicanos precisam escolher entre o povo americano ou se curvarem a Trump e os bilionários. Já a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, reforçou o trabalho pesado do governo com o texto e que a aprovação da medida é a maior prioridade do presidente. Ao longo do andamento do projeto, Trump manteve a pressão nos bastidores para que o texto fosse aprovado. O americano afirmou que os republicanos, contrários à peça orçamentária, são considerados traidores. Trump espera sancionar a lei até 4 de julho, prazo que ele mesmo impôs e que coincide com a comemoração da independência dos Estados Unidos. A One Big Beautiful Bill segue como um peso negativo para o desempenho do dólar frente a moedas estrangeiras. Com a queda desta segunda, a divisa americana teve o pior início de ano desde 1973. De janeiro até aqui, o dólar caiu mais de 10%. Vinícius, olhar em primeiro lugar um pouquinho mais para o lado econômico de toda essa questão, há uma imensa preocupação traduzida ao redor do planeta. Não tem publicação séria especializada nisso que não esteja preocupada com o tamanho da dívida americana. E o Trump diz, não, vocês não precisam se preocupar, porque o que eu vou conseguir com tarifas e o que eu vou conseguir com crescimento econômico é mais do que suficiente para compensar esse aumento da dívida. De fato, me parece que o Trump ele está aí fazendo uma aposta que inevitavelmente ele vai perder. Ele quer ganhar tempo para demonstrar que com o tarifaço no comércio exterior ele pode aumentar as receitas para o Tesouro Americano, enquanto ele corta impostos, principalmente corporativos. A taxa do imposto corporativo ficaria por volta de 21%, aí, segundo o último texto dessa peça orçamentária. Então, ele quer aqui, o Trump, sinalizar que ele tem uma certa responsabilidade fiscal, que sabemos que ele não tem, porque o custo total de 3 trilhões já é aí uma adição significativa na dívida aí nos próximos 10 anos, e os dados ali o escritório ali do Congresso para questões orçamentárias são muito robustos, né? Tem toda uma tradição ali de ter uma certa independência em relação aos conflitos partidários, mas a gente sabe que o Trump, ele é um populista econômico, essa é a palavra, não há outra palavra senão essa para descrevê-lo. Mas o fato é que enquanto ele corta ali recursos dos mais pobres, principalmente o Medicaid, né, que aí cobre cerca de 80 milhões de pessoas, e principalmente em comunidades rurais, muitas das quais votaram pelo Partido Republicano, seja ali por um legislativo, seja nas eleições presidenciais, ele compensa ali esses cortes com essa política mais dura contra a migração, que ressoa muito bem ali entre as bases trumpistas, principalmente ali os brancos mais pobres, que serão, ironicamente, os mais prejudicados pelos cortes de gastos sociais.
Só que Trump talvez ele não conte aí que o Partido Democrata, e aqui já fazendo talvez um exercício de futurologia, nós temos ali uma tentação por parte do Partido Democrata, virar também rumo talvez a um populismo mais à esquerda e, portanto, se tornar via essa estratégia mais competitiva. Então, o Trump ele não aposta apenas ali o orçamento da União, mas ele também faz aí uma aposta em relação à sua própria estrutura narrativa política que o levou aí a 2 mandatos na Casa Branca. Você está colocando as duas coisas, eu vou separar um pouquinho ainda o lado econômico para usar, Thaís, usar nesse sentido de trazer você agora à tona com a questão que tanto Vinícius como a reportagem inicial já tinham abordado, que é o pior começo de ano do dólar desde 1973, mais de 50 anos. Há uma disseminada, digamos, atitude de começar a duvidar dos Estados Unidos como um lugar seguro para investimentos. E aí o Trump coloca este aumento de dívida. Como é que isso vai repercutir eventualmente para cá também, Thaís? No Brasil, para os países emergentes como um todo, ainda mais o Brasil, que tem o maior juro real do mundo, né? Em primeiro lugar está a Rússia, quem vai botar capital de risco na Rússia, né? Então, os países emergentes em geral tendem a valorizar suas moedas. O que está acontecendo aqui no Brasil, o dólar caiu 12% esse ano, a maior queda em muitos anos, para um primeiro semestre. E a moeda americana caiu 10%, o que não acontecia em 50 anos. Um sinal mais óbvio do que esse para Trump, porque daí não é um democrata que está atuando contra os Estados Unidos, é quem financia a economia americana, é que está dizendo, cara, não estou mais acreditando tanto em vocês. Em maio, agora passado, a agência de classificação de risco Moody's foi a última das 3 grandes agências a tirar o AAA, o triplo A, que é a maior nota de crédito dos ratings dos Estados Unidos, que era uma coisa absolutamente impensável, William. Todo o dinheiro do mundo gira em função de quanto vale o dólar. Qualquer ativo financeiro do mundo ele é precificado a partir do juro americano. Então, é uma perda de soberania financeira, vamos dizer assim, que eu acho que o Trump não estava contando. E com toda a desinteligência da política econômica que ele assumiu até aqui, parece que não vai acreditar que isso vai acontecer, não. Mas já está acontecendo. O euro, por exemplo, teve a maior valorização, não sei nem em quantos anos, subiu 13% nesse começo de ano. Bom, você foi bastante diplomática e delicada. As coisas que o Musk falou hoje dessa lei Big Beautiful Bill... Foi por causa dessa lei que eles começaram a brigar. A treta deles começou por causa dessa lei. Mas hoje ele engatou uma terceira nos xingamentos em relação à lei. Agora, ele faz uma ameaça ali, o Musk, hoje. Além das coisas engraçadas que ele fala a respeito da lei, do Trump e tudo mais, a gente se diverte muito com isso. Ele diz o seguinte, vocês, parlamentares republicanos, vão apoiar essa monstruosidade aí? Pois eu vou lançar a Partido América. Pois é, porque essa é a questão, assim, né? Tá muito claro que muitos deputados e senadores republicanos não concordam com esse pacote, ou porque são moderados e não aceitam a perda de direitos do Medicaid. Calcula-se que 17 milhões de americanos vão ficar sem assistência médica, né? Também sem os food stamps, né? O Vale Alimentação, que hoje se chama SNAP, ou por serem fiscalmente conservadores, não aceitam essa elevação do teto da dívida em 5 trilhões de dólares, e essa perspectiva de aumentar o déficit em 3,3 trilhões nos próximos 10 anos, né? Na Câmara passou só com um voto, quando a relação é de 220 republicanos para 212 democratas. E no Senado, quando teve no fim de semana a votação regimental sobre se isso poderia ser aprovado por maioria simples, a votação foi 51-49, quando eles têm uma maioria de 53-47. Mas eles têm muito medo do Trump, né? Assim, o Trump realmente ele determina quem vai poder ser candidato, né?
ele domina as primárias e já exerceu esse poder e disse que vai exercer de novo. Inclusive o Tom Tillis, que é senador pela Carolina do Norte, que está votando contra esse pacote, ele disse, não, tudo bem, eu vou me aposentar. Né? E aí o Trump lá, que boa notícia e tal. Então o Musk vem como uma espécie de contrapartida a isso, né? Oferecer um espaço político para os republicanos que já não encontram mais espaço no Partido Republicano. Mas, assim, ainda é uma coisa muito incipiente, né? O Musk também tem oscilado muito, já pediu perdão para o Trump. O Musk também é muito impulsivo e muito imprevisível. Posso continuar nessa linha Sim. que você venha proposto? A frase do Musk foi a seguinte: todos esses que apoiarem a Big Beautiful Bill do Trump, eu vou cuidar para que eles percam as primárias no ano que vem, frase do Musk, ainda que seja a última coisa que eu faça neste planeta. Bom, ele tem um plano de ir para Marte, mas não sei se ele consegue. Aí é quando ele conseguir isso, ele vai para Marte. Depois de fazer esse pessoal dos partidos republicanos perderem a primária no próximo ano porque apoiaram Trump. Em que medida, Vinícius, é possível detectar algum tipo, se é possível ou não, não sei, queria ouvir você, de rachadura dentro do Partido Republicano exatamente em função dessa questão orçamentária? Rachadura, que bem existe, na linha do que o Lorival falou. Há tanto um grupo ali mais preocupado com as suas bases, né, em termos de política social, que contradiz um pouco, né, aquela imagem clássica do republicano clássico, né, muito liberal até certo ponto, né, aquela história quando a gente estuda política americana, toda política ali é local, é a política dos distritos do Congresso, é a política em nível estadual, mas também tem esse pessoal da responsabilidade fiscal, que aí sim é aquele republicano que é visto como clássico ali, que seria sim conservador nos costumes, mas liberal na economia, mas com responsabilidade fiscal. Tudo que o Trump tem não é a responsabilidade fiscal, porque senão não haveria essa projeção de aumento do déficit. O que o Musk ele vai pagar para ver ou não vai depender da capacidade de reação do Trump. Trump, por hora, ele tem aí uma grande popularidade dentro e fora do partido. Há algumas fissuras, há essas rachaduras. O fato é que o Musk me parece querer fazer um balão de ensaio com as eleições do próximo ano, apoiando candidatos ali que movam o Partido Republicano novamente para uma centro-direita, talvez com alguns elementos, sim, do populismo de direita, principalmente na questão da migração. Isso Musk talvez não discorde ali, ele briga com Trump em função dessa questão orçamentária, de como administrar o país e de como conduzir a economia, e nesse balão de ensaio talvez preparar algo para 2028. Que aí é sempre importante lembrar, nos Estados Unidos, alguém pode ser eleito presidente potencialmente com, claro, como já sabemos, menos ali votos populares do que o candidato vai perder por conta do sistema do colégio eleitoral, mas o mais interessante, ter um terceiro candidato pode gerar justamente ali todo um sistema complicado que pode levar a um compromisso no colégio eleitoral com um outro candidato. Então, nós temos aqui, sim, um cenário que o Musk acho que vai apostar aí para manter a sua influência política, ainda que tenha aí grandes prejuízos nos negócios, e ele aposta aqui, só para concluir o raciocínio, num declínio da popularidade do Trump, porque uma hora não é possível. A conta, principalmente da guerra comercial em termos de inflação e de perda de credibilidade do dólar, vai chegar para o eleitor americano. O Trump continua causando severas dificuldades a qualquer um que negocie com ele, como a gente viu recentemente em relação ao Canadá. O Canadá foi obrigado a voltar atrás em legislação por conta de acordos que tinham sido feitos e achava que não iam acontecer, especificamente na questão de tarifas. William, hoje a leitura de muito analista lá fora é que o Canadá se viu ali num cerco e resolveu jogar duro com o Trump para dizer, não, tudo bem, eu volto atrás, mas renegocia
o que já tinha sido meio que imposto pelos Estados Unidos, né? Essas negociações estão acontecendo tanto a portas fechadas, ninguém divide nada com ninguém, porque está cada país tentando salvar sua própria pele, né? Independentemente de seus outros aliados comerciais. É isso que está acontecendo. Então, tem a questão das tarifas, que ainda gera uma incerteza gigantesca, e tem a briga do Trump com o Federal Reserve, né? Com o Fed. E, por mais... Hoje ele fez uma coisa inusitada. A gente acaba dando risada, mas, assim, rindo de nervoso. Ele pegou uma lista... Rindo de nervoso. Rindo de nervoso. Ele pegou uma lista, com um feitio diferente lá, com as reduções dos juros de vários países. Escreveu à mão um recado para o Jeremy Powell. A Leavitt, que é a secretária de comunicação dele, a porta-voz, levou lá, mostrou a assinatura do Trump e tal. Então, assim, e aí o que é mais engraçado é que a inflação, ainda os preços das tarifas, provocados pelas tarifas, ainda não bateram na inflação. E o mercado já começou a ver a possibilidade de não 2, mas 3 reduções da taxa de juros ainda este ano. Então, a macroeconomia vai tomando um jeito e a política econômica de Trump vai tomando outro. Os sinais mais claros que a gente tem hoje, eu acho que a queda do dólar continua tendo importância por causa disso, é que, na raiz, a segurança fundamental que o mundo inteiro sempre depositou sobre a economia americana, essa sim tem rachaduras, William. O Trump não dá o menor sinal de entender as coisas desse jeito. Não, ele está trabalhando esses dias, enquanto jogava golfe no fim de semana, ele dava telefonemas para os senadores e hoje também, trabalhando por esse pacote, né, e ameaçando aqueles que votem contra e tal. E até mesmo tem, por exemplo, o Tom Tillis, que eu já citei, o senador que o republicano vota contra, acho que ele está mal assessorado, né? Quem é republicano, quem tem afinidade com o Trump e tal, dá esse tipo de justificativa. Não, o presidente está mal assessorado, porque ele está já, inclusive, fazendo coisas que ele prometeu não fazer, como é o caso do Medicaid, né, esse sistema de assistência para os pobres e para deficientes físicos. Ele falou que não mexeria nele. E aí a análise do pacote leva a essa conclusão de que afeta 17 milhões de usuários do programa, né? Isso foi feito estado por estado, essa conta, e foi assimilada pelo Tom Tillis, que é republicano. Foi um estudo feito pelos democratas. Então, assim, aparentemente o presidente realmente ele tem algumas certezas, assim, né? Obsessões, né? É quase que uma obsessão, não é, não, Lorival? Especificamente em relação ao que, no caso? Não, a visão dele sobre a economia. Que as tarifas vão resolver movem os qualquer problemas, coisa, né? E aparentemente não, isso eu tenho certeza. Ele está cercado de pessoas que não têm coragem de desmenti-lo, né? E ele fez isso de propósito. Ele se cercou de pessoas que não o frustram intelectualmente. E isso a gente sabe que acontece nas ditaduras, né? Os ditadores cometem enormes erros por causa disso. Agora, especificamente, Vinícius, em relação à política econômica do Trump, muito se comenta que o secretário de Tesouro seria, no momento, uma das figuras mais influentes junto a ele. A Thaís está incrédula. Não, essa é uma das grandes surpresas. Porque é uma das figuras mais respeitadas. Exato. Era, né? Era uma das figuras mais respeitadas. Até entrar no governo Trump, você está dizendo. Exato. Bom, ele é, digamos, convencional para os padrões trumpistas. Você tem notado alguma influência dele, ministro? De fato, nós temos aqui o Trump sendo ali cercado por pessoas muito mais propensas a ter um viés de confirmação em relação à sua visão de mundo. Então, o secretário do Tesouro passa por isso, mas também eu vejo muita influência ali da equipe, né, na área de comércio, assessores ali que seriam parte, né, do segundo escalão. Também há relatos na imprensa internacional nesse sentido, de que são pessoas que corroboram aquela visão do Trump de que a tarifa, né, como ele já disse várias vezes, né, a palavra mais bonita do dicionário, não haveria palavra mais bonita. Porque se olhar o Trump lá, muito antes de ele pensar talvez em ser presidente nos anos 80, ele já tinha ali um viés protecionista
na economia política internacional, vamos assim colocar, ou seja, na questão comercial, mas tendo ali uma versão que é plenamente aceita pelos republicanos e que deve manter aí parte da base republicana ainda com ele, impondo aí desafios a uma eventual terceira via, aí como o Musk quer propor, que é justamente a lógica do trickle-down, né? Que é a mesma coisa ali que os anos Reagan, por exemplo, acabaram por trazer para os Estados Unidos. Cortes ali no topo da pirâmide, dentro da ideia de que isso estimularia a economia. Talvez tenha algum resultado, mas com as tarifas, me parece que a equação não se fecha, o que faz com que ele tenha aí um círculo vicioso que somente ele só pode se despertar aí para as contradições caso o Partido Republicano e os seus candidatos dentro do Partido Republicano percam as eleições do ano que vem. Thaís, para encerrar contigo, até aqui a gente pode ficar meio de braço cruzado olhando tudo isso daí. Comendo pipoca, um certo nervosismo, até quando? A gente não está comendo pipoca para ver a briga lá em Brasília? Então vamos comer pipoca tudo também um filme, para ver. Do qual a gente faz parte, infelizmente, como figurante. William, olha, os banqueiros centrais, os diretores do Banco Central dos Estados Unidos estão sendo muito demandados sobre quando a crise vai chegar. Porque assim que vem o dia 2 de abril, havia uma leitura de que, pelo dinamismo da economia americana, que é uma economia extremamente demandante, os preços chegariam rapidamente. É óbvio que haveria alguma acomodação. Os setores vão comprimir margem, vão fazer menos investimento, mas aquilo que já compraram não podiam morrer com aquilo sem passar para frente. Então, já era esperada alguma acomodação dos preços, né? Mas essa coisa ainda não aconteceu. Aí vem o resultado do PIB do primeiro trimestre, a última leitura, e confirma que no primeiro trimestre do ano, as importações nos Estados Unidos cresceram mais de 50%. Então, a própria economia americana, nesse dinamismo, resolveu se antecipar. Então, tem um estoque aí sendo consumido. A leitura da turma do Banco Central americano é que, em algum momento, nos próximos meses, as coisas vão começar. Então, era maio, junho, não foi, agora é julho, agosto. Até o final do ano, alguma movimentação a gente vai ver. É uma leitura que, do ponto de vista político, corre risco, porque reforça o Trump dizendo a inflação está caindo, vocês mentiram, a inflação não subiu, então abaixa o juro, mas, ao mesmo tempo, deixa a economia americana, os agentes econômicos como um todo, nesse lugar de espera por uma bomba que vai chegar.